Atos capítulo 18. Eu gostaria de ler, meus amados irmãos, do versículo 1 ao versículo 11. Por favor, siga comigo a palavra de Deus. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora eu vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa era contígua, ao lado, a sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Um poeta e um escritor do século XVIII, inglês, o seu nome era John Donne, ele escreveu certa vez que nenhum homem é uma ilha. E quando ele diz que nenhum homem é uma ilha, significa que ninguém consegue nem viver, nem vencer sozinho. E talvez por 2 simples razões. Primeiro, porque sozinho nós desistimos muito facilmente quando as estradas se tornam mais difíceis. E porque sozinho nós também não conseguimos construir nada nessa vida que valha muito a pena. Talvez seja por isso que Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, o texto diz que é melhor serem 2 do que 1. O apóstolo Paulo, irmãos, ele sabia dessa verdade. O apóstolo Paulo era um homem que enfrentou agruras e lutas ferrenhas, mas foi um homem vitorioso. O apóstolo Paulo sabia que sozinho ele não poderia construir grande coisa, e que sozinho, às vezes, ele tenderia a desistir fácil daquela missão tão gloriosa que Jesus colocou nas suas mãos para fazer. Se você vê essa altura do apóstolo Paulo quando ele chega a Corinto, você vê que antes o apóstolo Paulo já tinha enfrentado coisas terríveis. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi expulso de Antioquia na sua primeira viagem missionária, capítulo 3, versículo 50. A Bíblia diz que quando ele deixa Antioquia expulso, ele vai para Icônio, e a Bíblia diz que de lá ele sai fugido, Atos 14, 16. De Icônio, a palavra de Deus diz que ele vai para Listra, e quando ele chega em Listra, capítulo 14, verso 19, a Bíblia diz que ele é apedrejado. E a Bíblia diz que ele é deixado como morto, lá no lixão da cidade. Paulo retorna, dá uma orientação à igreja e conta o que aconteceu com ele. E na sua segunda viagem missionária, a Bíblia diz que esse homem aporta na cidade de Filipos. Em Filipos ele foi linchado, açoitado e preso. Capítulo 16, versículo 22. E quando ele deixa a cidade de Filipos, a Bíblia diz que ele vai para a cidade grega de Tessalônica. Quando ele chega em Tessalônica, ele é escorraçado de Tessalônica. Capítulo 17, versículo 10. E a Bíblia diz que ele sai de Tessalônica e vai para o berço da filosofia da Europa, Atenas. Em Atenas ele é zombado, ele é chamado de tagarela.
E de repente, querido, em todo lugar que esse homem ia, ele enfrentava as mais ferrenhas e duras oposições. Paulo está na sua segunda viagem e ele agora chega em Corinto. A cidade de Corinto, irmãos, era a cidade de São Paulo no Brasil. Uma das maiores cidades da Grécia e uma das maiores cidades da Europa. Não sei se você sabe, mas a cidade de Corinto naquela época já tinha 300 mil habitantes. Você imagina isso? Era a capital da Caia, a província romana, na Europa. Era uma cidade pungente, era uma cidade rica, era um porto comercial, mas era uma cidade conhecida pela sua imoralidade. A cidade de Corinto, irmãos, era uma cidade tão importante que ofuscou a importância de Atenas na filosofia grega. Atenas já estava em decadência. Corinto era uma cidade pungente. 17 escolas filosóficas existiam na cidade de Corinto. Paulo, irmãos, chega nessa cidade e ele encontra um casal de judeus e se agrega a eles. A Bíblia diz que ele começa a trabalhar. A Bíblia diz que ele começa a pregar, versículo 4, capítulo 18, na sinagoga todo sábado. E a Bíblia diz que se levanta novamente o quê? Uma grande oposição. Veja comigo o versículo de número 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora eu vou para os gentios. Em outras palavras, eu invoco sobre vocês o juízo de Deus. É isso que significava sacudir as vestes. Em outras palavras, eu não tenho mais culpa, minhas mãos estão limpas, eu preguei, mas vocês não quiseram. E o apóstolo Paulo então resolve partir de Corinto. Eu acho que ele está cansado. Eu creio que esse homem já enfrentou coisas demais. Ele prega e muitas pessoas se opõem a ele. E tanto é verdade que a Bíblia diz que quando Cristo aparece para ele de noite, Jesus diz assim: olha, fique aqui, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Paulo queria ir embora. Paulo queria de repente prosseguir para um outro lugar, porque ele estava enfrentando uma ferrenha oposição. Paulo estava prestes a desistir de Corinto, mas isso não aconteceu. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é essa: por quê? Por que Paulo não desistiu de Corinto? Por que Paulo não desistiu do seu intento em de repente sacudir as vestes e partir para uma outra cidade? Por que Paulo permaneceu em Corinto? Por que Paulo permanece naquele lugar mesmo executando sobre eles o juízo de Deus? Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu vejo por que Paulo não foi embora. Por que Paulo prosseguiu naquela cidade? Porque Paulo foi alvo de algumas fontes preciosas de Deus que o encorajaram a prosseguir no seu chamado. Quando a gente olha para esse texto, irmãos, a gente enxerga quais fontes são estas. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê basicamente, em primeiro lugar, duas coisas. Primeiro, quando a gente se sente só, a gente pensa em desistir. Quando a gente está sozinho, lutando as lutas do Senhor, e quando de repente a gente vê uma tempestade, uma dificuldade, o ser humano normalmente pensa em desistir. Mas a segunda verdade que eu vejo a priori nesse texto é que quando a gente pensa em desistir, os planos de Deus não podem ser frustrados na nossa vida. A gente pensa em desistir, mas Deus levanta o quê? Fontes que nos encorajam a prosseguir. Talvez você está aqui nessa noite está pensando em desistir. Talvez você entrou aqui nessa noite está querendo desistir do seu casamento. Talvez você que esteja aqui nessa noite está querendo desistir do seu emprego. Ah, pastor, estou enfrentando muitas lutas no meu emprego. De repente está pensando em desistir. Talvez você entrou aqui nessa noite está pensando em desistir do seu filho. Pastor, você não imagina o trabalho que esse menino me dá. Olha, eu estou igual Pilatos, estou querendo lavar as mãos. Talvez você entrou aqui nessa noite querendo desistir da igreja. E hoje tem muita gente querendo desistir da igreja. Talvez você entrou aqui nessa noite querendo desistir de um ministério. Ah, pastor, eu já trabalhei demais na igreja, agora eu vou tirar férias. Como se a obra de Deus pudesse nos dar algumas férias.
Mas a realidade, querido, é que talvez você entrou aqui nessa noite e no fundo do seu coração você esteja igual o apóstolo Paulo. Você quer sacudir as vestes, entregar tudo para Deus e desistir. Mas saiba de uma coisa: se você é alguém que Deus escolheu, Deus vai fazer brotar no seu coração algumas fontes para te encorajar a prosseguir. Amém? Quando Paulo chegou a Corinto, Deus fez isso com ele. Pastor, que fontes são essas? Que fontes de Deus são essas? Que de repente nos encorajam a prosseguir, a não desanimar, a não abandonar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Essa música que nós cantamos agora, essa última, é muito bonita. Quem já conhecia essa música? É do Ministério Diante do Trono, da Ana Paula. Tem algumas músicas que é fácil cantar, mas difícil viver. Irei contigo onde tu quiseres. Será que a gente vai mesmo? Na alegria ou na dor, será que a gente vai mesmo? O teu chamado cumprirei, na alegria ou na dor. Será que é verdade? Porque na alegria é fácil cumprir o chamado, mas quando chega a dor é fácil? E aí, querido, sabe o que acontece? Tem muita gente que nesse viés, nesse interregno entre a alegria e a dor, faz igual o apóstolo Paulo, pensa em desistir. Pensa em, de repente, em abandonar a cidade e dizer, olha, eu vou para outra cidade porque eu estou cansado de sofrer perseguição. Quem sabe em outro lugar a coisa melhora, mas aí vem Deus e derrama sobre ele fontes preciosas, para encorajar o teu servo a prosseguir. Quem sabe você nessa noite está precisando disso. Quem sabe, querido, nessa noite você não está precisando de uma fonte de encorajamento para não desistir do intento pelo qual às vezes Deus colocou diante de você e você está pensando em desistir. Pastor, que fontes são essas? A primeira fonte, querido, que encorajou Paulo a prosseguir está aí no versículo de número 1 a 3. Por favor, siga comigo. A Bíblia diz que depois disso partiu Paulo, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto e lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, o texto diz que Paulo aproximou-se dele e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles. E ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Quando eu vejo a estadia de Paulo em Corinto, irmãos, eu vejo que Paulo recebeu uma fonte preciosa de encorajamento de 3 grupos de pessoas. Primeiro, está aí o texto que a gente leu. A Bíblia diz que quando Paulo chega na cidade, ele recebe o encorajamento de Áquila e Priscila. Eram judeus, moravam em Roma. E no ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio baixa um decreto que todos os judeus saiam de Roma, porque existia um litígio, um problema, um conflito, uma confusão entre judeus e cristãos. E ele então obriga que todos os judeus e todos os cristãos deixem Roma. E esse casal deixou Roma talvez no ano de 49. E eles agora moram em Corinto. E quando Paulo chega em Corinto, por eles serem judeus, talvez conhecidos do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que eles abrem a casa para Paulo. Como é bom quando a gente chega na cidade ter gente para nos ajudar. A Bíblia diz que esses dois abriram a casa para Paulo. Foi o primeiro grupo de pessoas que ajudaram a Paulo a prosseguir. Paulo recebeu acolhida, hospitalidade e Paulo também recebeu trabalho. Que coisa bonita. O primeiro grupo de pessoas que Deus usou como fonte de encorajamento foi um casal de judeu. E de repente eles disseram para Paulo assim, Paulo, meu filho, você chegou aqui sozinho, abriu a casa, mora conosco. Segundo, eles eram do mesmo ofício. O texto diz que eles trabalhavam em tendas. No original dizia, trabalhava em couro. Paulo era alguém que fazia tendas, trabalhava com couro, com roupas, com sapatos, e de repente Paulo daí tirava o seu sustento. E a Bíblia diz que esse casal também. E eles então introduzem Paulo no trabalho deles. Pastor, o que esse casal deu para Paulo? Hospitalidade, acolhida e trabalho. A primeira fonte de encorajamento, irmão, sem dúvida nenhuma, são as pessoas. Deus usa você para encorajar outros. Mas há um segundo grupo nesse texto, de pessoas que encorajaram Paulo. Veja bem comigo no versículo 5.
Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Pastor, me explica isso aí. É simples. Lá no capítulo 17, versículo 14, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi pregar em Tessalônica. E quando ele chega em Tessalônica, tem um tumulto na cidade por causa dos judeus perseguindo Paulo. E Paulo sai escorraçado de Tessalônica. Mas ele deixa em Tessalônica quem? Silas e Timóteo. E de repente ele parte em direção a Atenas e parte em direção a Corinto. E agora Silas e Timóteo fazem o quê? Retornam para estar com o apóstolo. Só que eles retornam, irmãos, com uma bênção muito grande. Com o quê? Com uma oferta. Olha o que diz o versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. O que significa isso? Antes ele estava trabalhando para ter o seu sustento. Agora, essa dupla de companheiros de Paulo traz da Macedônia uma oferta. Pastor, de qual igreja? De Filipos. Olha que bonito. É por isso que Paulo escreve a carta aos Filipenses e diz assim: olha, eu alegrei-me sobremaneira, porque mais uma vez vocês renovaram o cuidado de vocês com a minha vida. Não que eu procure o donativo, eu tenho tudo, eu tenho a suficiência em Deus, mas olha, essa oferta foi muito bem-vinda, porque agora eu posso me dedicar de tempo integral a pregar o Evangelho de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, todos nós precisamos de companheiros para fazer a obra do Senhor. Ninguém consegue fazer a obra do Senhor sozinho. A Bíblia diz que Paulo recebeu um encorajamento da dupla, que sempre viajava junto com ele, mas que nesse momento, Paulo estava sozinho em Corinto, apenas na companhia de Priscila e Áquila. A Bíblia diz que Silas e Timóteo retornam de Tessalônica, talvez a igreja de Filipos enviou uma grande oferta para Paulo, eles vêm, se agregam a Paulo, auxiliam Paulo, trazem uma oferta para Paulo, e Paulo então abre mão do seu trabalho e se dedica inteiramente a pregar o Evangelho e fazer a obra do Senhor. Que coisa abençoada, irmãos. Pastor Luciano, de Silas e Timóteo, Paulo recebeu o quê? Primeiro, Paulo recebeu ajuda no trabalho. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Pastor não trabalha sozinho na igreja não, viu? Aliás, ninguém, irmãos, consegue trabalhar sozinho na obra do Senhor. Nós precisamos de uns dos outros, de companheiros na obra do Senhor. Precisamos de líderes, precisamos de presbíteros, precisamos de diáconos, precisamos de pessoas que trabalham na igreja. Sabe por quê? Porque ninguém consegue fazer a obra sozinho. E a Bíblia diz que esses dois homens desceram, trouxeram uma oferta, e a Bíblia diz que Paulo foi profundamente encorajado com a presença deles. Louvado seja Deus, irmãos. O reino de Deus precisa de duas coisas: pessoas e dinheiro. Sabia disso? E a Bíblia diz que esses homens foram uma fonte de encorajamento para Paulo. Mas tem uma terceira pessoa, que também foi uma fonte bendita de encorajamento para o apóstolo Paulo, depois que ele de repente sacode as vestes e diz assim: olha, você quer saber de uma coisa? Sobre vocês, o sangue de vocês, eu vou embora. Ah, irmãos, mas olha o que aconteceu no versículo de número 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente à sinagoga. A casa era contígua, temente a Deus, a casa era contígua à sinagoga. Pastor, quem que era esse homem Tício Justo? Primeiro, Tício Justo não era nome judeu. Tício Justo é nome romano. Pastor, quem que era esse homem então, que de repente quando Paulo sai da sinagoga e quer ir embora da cidade, abre a sua casa para Paulo ficar na casa dele? Certamente era um romano, porque o nome Tício Justo era um nome romano, convertido ao judaísmo, que frequentava o quê? A sinagoga. Era um homem que talvez, irmãos, era temente, o texto diz que ele era temente a Deus, convertido ao Deus de Israel, e ele de repente estava lá na sinagoga, só que ele era romano. Aí de repente, irmãos, quando os judeus se ajuntam, blasfemam contra Deus, blasfemam contra Paulo, persegue Paulo, e Paulo diz assim: olha, vou embora. Aí esse homem fala assim: Paulo, não vai não, eu vou abrir a minha casa para você se reunir com os crentes. Talvez esse homem, irmãos, ouviu a palavra de Deus na sinagoga, pregada por Paulo, e o coração dele foi tocado, foi convertido, foi transformado, e quando ele vê que Paulo está indo embora, ele fala: não, Paulo, não vai embora não, fica na minha casa.
Irmãos, que fonte de encorajamento maravilhosa e que exemplo para nós. Esse homem, iluminado por Deus, abriu a porta do Evangelho para uma das grandes cidades, e um dos maiores textos da Bíblia que você tem na sua mão são as 2 cartas de Paulo a Corinto. Você pode imaginar, se esse homem não tivesse aberto a porta da casa dele, você não teria 1º e 2º Coríntios na sua Bíblia. Você pode imaginar, querido, que nós não teríamos o grande texto de 1 Coríntios 13. O amor é paciente, é sublime, tudo pode, tudo espera. O amor jamais acaba. Se a carta de Paulo não estivesse nas nossas mãos, nós não saberíamos que a igreja é o corpo de Cristo e que cada membro é importante. Nós não saberíamos nada a respeito dos dons espirituais, porque estão todos lá na 1ª carta aos Coríntios. Irmãos, que tragédia seria se o Evangelho não tivesse as cartas de Paulo aos Coríntios. Pastor, por que eu tenho hoje na minha mão a carta de Paulo aos Coríntios? Porque alguém abriu a casa para o Evangelho ser pregado. Que bênção, irmãos. Nós estamos aí na EPVO com os nossos grupos pequenos, mas tem pouca gente interessada neles. Mas deixa eu te dizer uma coisa: grupos pequenos, grandes bênçãos, amém? Eu gosto, irmão, das coisas pequenas. Não pense que o pastor Luciano gosta das coisas grandiosas, não. Eu aprendi a dar valor às coisas pequenas, sabe por quê? Porque o reino de Deus é como um grão de mostarda. Ela é a menor de todas. Mas se ela for regada, se ela for adubada, se ela for cuidada, sabe o que o texto diz? Que ela se torna a maior de quê? De todas as árvores. Grupos pequenos, grandes bênçãos. A primeira fonte que nos encoraja a prosseguir, irmãos, são as pessoas. Ai do apóstolo Paulo se ele não tivesse o companheirismo dos seus amigos de viagem. Deixa eu te contar uma coisa nessa noite. Paulo nunca, à exceção da sua chegada a Corinto, Paulo nunca viajou sozinho. Paulo sempre se acercou-se de companheiros, de pessoas que o auxiliavam na lida, porque Paulo sabia que sozinho, irmãos, ele não chegaria muito longe. E sozinho, ele não deixaria um legado que faria diferença na vida de ninguém. Até quando Paulo estava preso, você lembra do texto? Em 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo está ali na antessala da morte, esperando o decreto de César para ser de repente alvo da morte, ele escreve para Timóteo e diz assim: Timóteo, procura vir ter depressa comigo. Estou sentindo a sua falta. Querido, as pessoas são uma fonte maravilhosa de encorajamento. E deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: até Jesus precisou ser encorajado, sabia disso? Pastor, por que será que Jesus se acercou de 12 discípulos? Marcos capítulo 4 dá a resposta. A Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira no alto do monte orando, sozinho. E aliás, começa amanhã, não de noite, mas de dia. A Bíblia diz que Jesus orou a noite inteira, e quando ele desceu do monte, a Bíblia diz que ele escolheu os seus 12. Agora, o texto tem uma beleza, irmãos, tem um detalhe ali que a gente passa despercebido. O que, pastor? A Bíblia diz que quando ele desceu do monte, ele escolhe os 12 para estar com ele. Isso é bonito, meu irmão, e nos ensina uma lição preciosa. Qual é, pastor? Nós precisamos uns dos outros. Até Jesus precisou. Até Jesus, irmãos, no momento mais difícil, agônico, como diz o reverendo Hernandes, nessas palavras difíceis que ele usa. Até naquele momento, irmãos, onde a Bíblia diz que o seu suor se tornou gotas, como gotas de sangue, lá no Getsêmani, Mateus capítulo 26, a Bíblia diz que por 3 vezes ele clama a companhia de Pedro, Tiago e João. Pastor, o que Jesus queria com os 3? Ser encorajado, ser consolado, ter a companhia de alguém para dizer assim: Jesus, fica firme que eu estou com você. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Precisamos uns dos outros. E a primeira fonte, grande fonte, maravilhosa fonte, que Deus fez brotar
nesse rio, às vezes meio seco, do apóstolo Paulo, foram as pessoas. Arrumou um lugar para ele ficar, arrumou dinheiro para ele continuar, e arrumou uma casa para ele abrir, pregar e construir a sua igreja para a glória de Deus. Agora fala, Deus pode usar você para fazer a mesma coisa, amém? A segunda fonte de encorajamento que eu vejo nesse texto está aí no versículo 8. Olha o que acontece, irmãos. Vê se não é uma ironia esse versículo 8. O texto diz assim: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouvindo, criam e eram batizados. Deixa eu te explicar o que se deu nesse versículo. A Bíblia diz, irmãos, que existia um homem que era talvez o gestor, que era talvez o administrador, que era talvez a pessoa mais importante da sinagoga depois do rabi. Ele era o principal da sinagoga. Esse homem era judeu, porque esse nome Crispo não é romano, é judeu. Esse homem era um homem judeu e temente ao Deus dos judeus. Só que, irmãos, Paulo deve ter ficado nessa sinagoga muitos dias, porque o texto diz no verso 4 que todo sábado ele pregava onde? Na sinagoga. Agora veja que coisa interessante, irmãos. Quando Paulo sai da sinagoga, Tício Justo abre a sua casa do lado da sinagoga, e Paulo começa a pregar na casa de Tício Justo. Quem se converte? Agora eu pergunto uma coisa, irmãos. Paulo pregou não sei quanto tempo, mas ele pregou muitos sábados na sinagoga, porque o verso 4 diz que todo sábado ele pregava onde? Agora olha como é que Deus faz as coisas. Talvez esse Paulo pregava, esse Crispo, o sujeito que cuidava da sinagoga, ouvia, mas talvez não fez muita diferença. No dia que Paulo foi para uma casa, talvez esse moço foi lá ouvir Paulo. E sabe o que aconteceu? Ele se converte. E você quer ver um negócio? Não é só ele não. Dá uma olhada aí no texto. A Bíblia diz, irmãos, que o principal da sinagoga creu no Senhor com toda... O texto não está escrito não, mas dá licença, deixa eu pensar no que aconteceu. Quando Paulo pregava na sinagoga, esse homem sendo o principal da sinagoga, talvez ele guardou essa palavra no coração e ele não queria mostrar talvez a fé dele. Isso é o primeiro ponto que eu acho. De repente ele falou assim, não, eu não posso declarar minha fé, porque se eu declarar minha fé eu vou começar a ser perseguido igual o apóstolo Paulo, e eu tenho, afinal de contas, um cargo na igreja. Então eu vou ficar calado aqui, não vou falar nada. Aí de repente quando Paulo fala assim, olha, não vou pregar mais na sinagoga, o sujeito abre a casa do lado de Paulo e ele fala assim, eu vou fazer uma visita. Eu vou na casa desse Tício Justo, porque afinal de contas ele era meu irmão aqui de sinagoga. Ele era romano, mas prosélito. Eu acho que eu vou lá ouvir a palavra de Deus. Quando ele ouviu a palavra de Deus na casa de Tício Justo, irmãos, a Bíblia diz que não só ele, mas Deus fez uma rapa na família dele, converteu todo mundo. Aí, irmãos, eu fico maravilhado com um negócio desse, sabe por quê? Porque ele se converteu aonde? Na casa. E mais ainda, irmãos, o texto diz no versículo 8 que muitos, olha o que diz o texto, não foram poucos não, muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. O interessante, se você for na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 14, Paulo diz assim, olha, eu não me lembro de ter batizado muita gente não, mas eu me lembro de ter batizado Crispo e a sua casa. Paulo, irmãos, não somente batizou esse homem, como batizou a casa dele. As mãos de Paulo fizeram um batismo desse homem. E aí eu fico feliz, sabe por quê, irmãos? Porque a segunda fonte de encorajamento, que eu acho que todo mundo é encorajado por isso, Antônio, são os resultados. A primeira fonte de encorajamento são as pessoas, sem dúvida nenhuma. A gente precisa um do outro, ninguém é uma ilha. Todos nós, irmãos, precisamos uns dos outros para sermos encorajados. Para a gente saber que a gente não está só. Para a gente saber que tem gente que luta, que batalha, arregimentados por Deus. Reverendo Hernandes pregou isso aqui, sexta-feira. O Elias enfiou na caverna e falou assim, Senhor, fiquei sozinho. Mal sabia ele, irmãos, que Deus tinha reservado muita gente para batalhar as lutas do Senhor junto com ele, só que ele não sabia. Aí ele terminou o sermão dele com uma pergunta, mas aonde estão os Elias de Deus?
Todos nós, irmãos, precisamos de fontes de encorajamento. O primeiro são as pessoas, o segundo são os resultados. Como um resultado nos encoraja, não é verdade? A Bíblia diz que quando Paulo entra naquela casa, os resultados começaram a acontecer. O principal da sinagoga se converte, a família dele se converte. Muitos dos coríntios eram convertidos, criam e eram convertidos. Irmãos, os resultados são uma fonte preciosa, não é? Para a gente permanecer firme e prosseguir na caminhada do Senhor. Falando em Elias, me lembrei agora de um texto de Elias, de 1 Reis, capítulo 18, como um resultado bom deu um ânimo a Elias. A Bíblia diz que 3 anos e meio ficou sem chover na terra. Aí Elias falou assim, meu Deus, já é muito tempo, está todo mundo passando muita fome, inclusive eu. A Bíblia diz que ele sobe no cimo do Carmelo, ele mete o joelho na terra, mete o rosto entre seus joelhos e ora, irmãos, e ora, e ora, e ora, e ora. O que acontece? Nada. Nada. A Bíblia diz que Elias chama o seu moço e fala assim, vai lá meu filho, vê se tem alguma coisa lá no horizonte para me animar. Aí quando o cara volta, qual é a notícia? Tem nada. Está igual o céu de Maringá, azul, que é uma beleza. A Bíblia diz que Elias se ajoelha, mete o joelho, o seu rosto entre os joelhos, e ora, e ora, e ora, e ora, e diz assim, vai lá agora meu filho, e olha se tem alguma coisa. Aí o menino volta, Elias, tem nada. Eu confesso a você, querido, que na segunda eu já jogava a toalha, você não? Eu confesso a você, querido, que na segunda eu já dizia assim, olha, não está na hora de chover. O que você acha? Olha, eu acho que Deus não quer que chove agora. Eu acho que na segunda vez eu já dizia assim, olha Deus, está tudo bem, eu vou voltar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Elias fez isso. Ele colocou o joelho no chão, ele dobrou o rosto entre os joelhos e orou, e orou, e orou por 7 vezes. Ao final da 7ª vez, irmãos, eu acho que a testa de Elias já estava igual a testa dos muçulmanos, já tinha mancha. E de repente ele vira para o moço assim e fala, vai lá meu filho, vê se tem alguma coisa lá. Aí o menino volta, irmãos, todo cheio de alegria. Você pensa em, puxa vida, deu relâmpago, deu trovão, vem aquela tempestade de Maringá que leva todo mundo embora. Aí o menino volta e diz assim, Elias, está lá no horizonte uma nuvem. Elias, oh beleza. Só que ele termina dizendo assim, do tamanho da palma da mão de um homem. Agora eu te pergunto, irmãos, 3 anos e meio sem chuva, gente. O que um raio de uma nuvem com a palma da mão de um homem pode fazer numa terra e numa nação com 3 anos e meio de seca? Sabe qual a resposta? Pode fazer muita coisa. Se você tiver fé, e se você começar a enxergar os resultados, mesmo que pequenos, de Deus na sua vida. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Muitas vezes, nós só queremos o portentoso, nós só queremos o glorioso, nós só queremos as coisas grandes. Nós só queremos as grandes intervenções de Deus para a gente continuar a prosseguir. Mas a gente tem dificuldade de enxergar as pequenas coisas. Talvez seja por isso que Jesus diz assim, você quer prosseguir na sua caminhada? Olhai os lírios do campo. Olhai as aves do céu. Nada de portentoso. Coisa simples. Milagres que Deus faz todos os dias. Mas o meu problema e o seu problema é que você não consegue enxergar. Porque como Davi, e ao contrário de Davi, talvez você está à procura de grandes coisas, não das pequenas coisas. A Bíblia diz, irmãos, que como uma pequena nuvem caiu, os céus se enegreceram, e caiu tanta chuva, irmãos, mas tanta chuva, que a Bíblia diz que Elias foi correndo avisar Acabe, e o temporal desceu, e eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque Elias estava lá, para se deixar molhar por aquelas chuvas. Os resultados, irmãos,
são uma preciosa fonte para nos impulsionar, para que a gente prossiga na nossa caminhada. O apóstolo João, escrevendo aos seus crentes de Éfeso, no final da sua vida, aos 100 anos, ele escreveu lá na terceira carta de João: não tenho maior alegria do que esta, de ver que os meus filhos andam na verdade. Que fonte de encorajamento bonita para o apóstolo João. Aquilo enchia o coração de alegria dele. Qual é o resultado? Ver que a igreja andava na verdade. Como é importante, irmãos, a gente ver os resultados, mesmo que pequenos, para a gente se sentir encorajado a continuar, não é? Lá em Lucas capítulo 10, estou me lembrando de um texto. A Bíblia diz que Jesus separou 70 seguidores e os enviou para precederem-no nas vilas, nas cidades e nos povoados. Ele dá uma série de recomendações. Quando você entra na casa, irmão, não queira caviar, estrogonofe, não come do que colocar na mesa. É jiló, se tiver angu, come do que colocar na mesa. Se a casa não te receber, você sacode o pé, sacode as vestes e deixa que Deus vai ter o juízo na casa. Não leva 2 túnicas, leva só um bordão, não leva outro chinelo, pode ir tranquilo, sabe por quê? Porque quando você chegar, você chega e entra na casa e fala: paz seja sobre essa casa. Se houver ali um filho da paz, a paz virá sobre ele. Se não vier, não tem problema, volta para vocês. Se a casa não te receber, você vai para outra casa, mas onde vocês chegarem, anunciem o evangelho. A Bíblia diz, irmãos, que os 70 voltaram, depois de uma jornada árdua. Sabe o que o texto diz, Lucas 10, 17? Que eles voltaram exultantes de alegria. Pastor, por que eles voltaram exultantes de alegria? Eles chegaram perto de Jesus e falaram assim: Senhor, os demônios no teu nome são expulsos. Nós vimos o milagre acontecer, conversões acontecerem. Irmão, sabe o que significa isso? Resultado é bom demais, não é? Fontes de encorajamento. O apóstolo Paulo, irmãos, estava desanimado, expulso de lá, linchado de lá, açoitado de lá, preso no outro lugar, zombado por outro lugar. Deus falou o seguinte: meu filho, eu vou te dar uma colheita abençoada. Sabe para quê? Para te encorajar. Amém? É bênção, irmãos. Essa é a segunda fonte de encorajamento, são os resultados. Os resultados são uma preciosa fonte de encorajamento. Por quê, pastor? Porque nos sinalizam que nós estamos no caminho certo. Amém? Elias estava no caminho certo. Mesmo com um resultado pequeno, Elias estava no caminho certo. Os resultados, irmãos, nos enchem de encorajamento, porque a gente entende que está no caminho certo. Deixa eu contar uma coisa aqui, pessoal, rapidamente para você. Desde pequeno eu gostava muito de cantar. Muito. Sempre gostei de cantar. Eu, quando era menino, tinha 5, 6 anos, minha família era uma família não crente, de fumantes, e eu não sei se você se lembra, antigamente tinha aquele cinzeiro grande, de pé. Não é talvez do tempo dos jovens aqui, né? Tinha um cinzeiro de pé que você colocava o cigarro, apertava um negocinho assim, ele rodava, o troço caía. Tinha um cinzeirinho de pé, minha mãe colocava as músicas do Roberto Carlos na vitrola, que naquele tempo era vitrola. Ela colocava as músicas do Roberto Carlos na vitrola, eu pegava aquele cinzeiro, irmãos, e cantava. Aquele cinzeiro era o meu pedestal. Menino, 5 anos de idade, eu tenho foto até hoje. Eu cantando no cinzeiro, e eu cantava. E a mamãe colocava as músicas do Roberto Carlos, e eu cantava. Adorava cantar. Eu era louco, irmãos, para aprender a tocar violão. Eu queria cantar e tocar ao mesmo tempo. Aí sabe o que aconteceu? Aos 13 anos, eu falei: mãe, eu quero entrar para uma aula de violão. Mamãe me colocou na aula de violão. Só que, Cíntia, eu tinha um problema. Qual? Meus dedinhos eram pequenos. Até hoje, irmãos, eu tenho uma mão que não é muito grande, né? Até hoje meus dedinhos são mais gordinhos e menores. Aos 13 anos eu entrei na aula de violão. Eu lembro do nome da minha professora até hoje, Juju. Márcia. E eu comecei a aprender violão, só que eu tinha uma dificuldade muito grande, porque dedo pequeno, gordinho, menino de 13 anos, como é que eu vou? Não dá. Aí começou a doer meus dedos, irmão, não conseguia tocar, e aquilo me deu uma frustração terrível. E ela me passava uns exercícios, irmão, que eu fazia aqueles exercícios de dedilhar. Eu falei: meu Deus, eu quero cantar. Eu não quero dedilhar, eu quero cantar. Eu falei: meu filho, você é muito pequeno, seus dedinhos são... Eu falei: professor, por favor, me ensina uma música. Aí ela falou: tá bom, vou te ensinar uma música, Luciano. Vou te ensinar uma música para você cantar. Ela me ensinou uma música em dó maior e dó com a sétima maior.
eu fazia só uma e depois só colocava um outro. Falei, opa, essa é beleza. Essa não tem pestana, dá para eu tocar. Aí ela com muito custo, irmão, colocou meu dedinho lá no violão, eu fazia o dó maior, meio esquisito, quando dava aquele dedilhado não saía som nenhum, você sabe como é que é, né? Aí eu coloquei lá, comecei a tocar, decorei a letra, irmãos, aquilo para mim, eu estava no céu. Eu pegava o violãozinho, botava o dó maior, fazia o dó com a sétima, botava o dó maior, fazia o dó com a sétima, cantava. Pastor, o que isso tem a ver com o que o senhor está falando? Meu amado, aquilo para mim foi uma fonte de encorajamento maravilhoso. Consegui cantar e tocar uma música, mesmo que aos olhos de muitos seja uma coisa humilde, mas aquilo me incentivou a chegar, talvez até aqui hoje. A aprender o violão, a tocar para a glória de Jesus, a fazer louvores na sua casa, a tocar nos grupos pequenos, porque um pequeno resultado me incentivou a prosseguir. Quem sabe, querido, nessa noite você não precisa olhar um pouco para o lado e ver um pouco mais do que Deus tem feito na sua vida. Certamente você vai encontrar muita coisa boa que Deus tem feito como resultado na sua vida e vão te ajudar a prosseguir. Amém? Primeira fonte de encorajamento são as pessoas. Segunda fonte de encorajamento são os resultados. Agora, irmãos, a terceira fonte, me perdoem, é a maior delas. Por favor, comigo, veja bem versículo 9 e 10. E aí eu termino. A Bíblia diz que teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Versículo 10, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Oh Deus maravilhoso! Se você está pensando em prosseguir, se você é do Senhor e se Deus tem te chamado, você pode ficar tranquilo, Jesus não vai desistir de você. Paulo quis ir embora de Corinto, mas Jesus quis que ele permanecesse em Corinto. Paulo quis entregar aquela cidade ao juízo de Deus, mas Deus quis que Paulo ficasse lá para a salvação de Deus em Jesus Cristo. Paulo estava se sentindo irado contra aquele povo, mas aquele povo morava no coração de Deus, e Deus queria salvar aquele povo. Eu acho que Paulo estava igual Jonas. Quando Deus manda Jonas para Nínive, irmãos, era o arqui-inimigo de Israel, era a capital da Síria. Povo violento, imoral, o povo que quando chegava no lugar ele matava todo mundo. Deus fala assim, Jonas, vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela. Senhor, eu não vou de jeito nenhum para aquele lugar, eu quero é juízo do Senhor para aquela cambada de gente violenta. Mas não tem jeito, irmãos, está vendo? Não tem jeito. Você pode querer ir para onde você quiser, se você for do Senhor, e se Deus tiver algo com você, Ele te busca. E Ele te traz de volta. E Ele coloca você aonde Ele quer. Nem que para isso, Deus utilize um grande peixe. Que coisa estupenda. Pois foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, você quer ir embora de Corinto? Você está recebendo muita luta? Você está enfrentando muita oposição? Você está sofrendo porque o povo está todo contra você? Mas eu quero você aqui. E a Bíblia diz que Jesus aparece para ele numa visão de noite. E sabe o que Jesus diz para ele? Uma frase muito simples, que parece que é recorrente de Jesus Cristo. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Pastor, por que eu não posso ter medo? Por que eu tenho que ter fé? O interessante é que lá no Encontro de Casais, Miriam, o Dr. Hernandes falou sobre isso. Ele pregou sobre Jesus na tempestade, lembra? Ele pregou nos discípulos aflitos, porque se levantou uma grande tempestade e a Bíblia diz que Jesus dormia aonde? No travesseiro. Você aguenta um negócio desse? Eu fico me perguntando, quem é que levou aquele travesseiro para Jesus dormir? Mas o texto diz que Jesus dormia no travesseiro. Aí os discípulos chegaram e acordaram, mestre, tu não te importas que pereçamos.
A Bíblia diz que Jesus se levanta e diz assim: não temas. A mesma palavra aqui. Não tenha medo, tenha fé. E aí o reverendo Hernandes, lá no Encontro de Casais, ele falou das razões pelas quais eu não preciso ter medo, mas ter fé. São os 3 P's. Quem se lembra disso? Agora a coisa bonita, sabe o que é? Que os 3 P's também estão aqui. Pastor, por que eu não posso ter medo? Por que eu não preciso ter medo? Por que Jesus está dizendo o seguinte: não tenha medo, tenha fé? Quais as razões pelas quais lança fora o medo e eu agora deposito a minha fé em Jesus? Está aqui, irmãos, no texto, o mesmo lá da tempestade, novamente na vida do servo Paulo, por causa dos 3 P's. Primeiro, verso 10, porquanto eu estou contigo. Você sabe por que você não precisa ter medo e ter fé? Por causa da presença de Deus. Olha o primeiro P. O que Jesus está dizendo para Paulo é o seguinte: meu filho, você não precisa ter medo, não. Sabe por quê? Porque eu estou com você, amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra, da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Mateus capítulo 28, versículo 20, porquanto eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é eu estive e nem eu estarei. Eu, aleluia. Pastor, por que eu não preciso ter medo e eu preciso ter fé? Porque Jesus Cristo está com você. Jesus Cristo está conosco. A primeira razão é a presença de Deus. A segunda razão, o segundo P, olha que coisa bonita. No mesmo texto lá, é a mesma coisa nesse texto. Versículo 10. E ninguém ousará fazer-te mal. O primeiro P é a presença. O segundo P é a proteção. Pastor, por que eu não preciso ter medo e eu preciso ter fé? Porque Jesus é aquele que protege você. Jesus é aquele que guarda você. O Salmo diz: guardarei a sua entrada, guardarei a sua saída, desde agora e para sempre. O texto diz, irmãos, que Jesus é aquele que nos guarda, porque não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Você não precisa ter medo, sabe por quê? Porque Jesus Cristo protege você. Sabe o que Cantares usa uma figura bonita para falar de proteção? Lá em Cantares capítulo 4, o esposo, o marido, o cônjuge, o companheiro, ele diz para sua esposa: querida minha, tu és o meu jardim fechado. Procura ver o que significa isso na Bíblia, que você vai descobrir que jardim fechado significa aquele jardim que ele colocou muros e agora ele protegeu. Sabe o que o texto está dizendo? Que a igreja é a noiva, é o jardim protegido do Senhor. Ele te guarda. Paulo, você não precisa ter medo dos homens. Não tema os homens, porque eu guardo você. Amém? Não tenha medo deles, porque eu estou contigo. E ninguém ousará fazer-te mal. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Nada acontece na sua vida, se você for de Jesus, que não passe pelo decreto e pela soberania de Deus. Pode ficar tranquilo. Deus não dorme, Ele não cochila, Ele não põe a mão na cabeça e fala assim: ai meu Deus, esqueci. Não. Deus não é assim: ai meu Deus, descuidei. Não. Tudo acontece segundo o propósito soberano e eterno de Deus para o seu bem. É isso que diz Romanos 8, 26. Primeiro P, você não precisa ter medo, você precisa ter fé por causa da presença. O Senhor é contigo, por onde quer que vá. Olha que coisa abençoada. Segundo, por causa da proteção. Ele é o nosso jardim fechado. Pode ter certeza, querido, o Senhor é aquele que te guarda, amém? E terceiro, por causa de quê? Ao versículo de número 10. Pois tenho muito povo nessa cidade. Presença, proteção e promessa. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Olha que fonte maravilhosa de encorajamento que Jesus nos traz. Sabe o que Jesus está dizendo? Aquilo que ele disse para o profeta Jeremias, no capítulo de número 1, versículo 12. Jeremias, não tenha medo não. Eu vou te colocar diante dos reis. Eu vou te colocar diante dos grandes.
Você vai ser boca de Deus diante dos príncipes e reis do meu povo. Jeremias olhou assim e falou: Senhor, eu não passo de uma criança. Quem sou eu para fazer um negócio desse? Aí Deus vira para Jeremias e fala: Jeremias, deixa eu te dizer uma coisa. Se você se apartar o precioso do vil, você será minha boca. Porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir na sua vida. Sabe o que significa isso, querido? A eleição está se aproximando. Daqui a pouquinho está cheio de candidato aí, viu, Osmar, querendo pedir o seu voto. E o voto do maringaense e o voto do brasileiro. Daqui a pouco está cheio de programa na televisão, cheio de promessas. Segura aí que daqui a pouco você vai escutar que Maringá vai ser melhor, vai ser uma beleza, o Brasil vai ser uma maravilha, não vai ter filha mais no SUS, vai ter remédio para todo mundo, o salário mínimo vai triplicar. Você vai viver, irmãos, lá no paraíso. O sujeito vai dar saúde, vai dar educação, vai dar segurança, você vai ter carro novo. Pode ficar tranquilo que ele é o salvador da pátria. Aí você olha assim, aquele programa bonito, o sujeito está maquiado, está com um terno bonito, está falando tudo que os marqueteiros dizem. Aí você vai falar assim: é nele que eu voto. Aí você vota no sujeito. Quando ele entra lá, o que ele faz com você? Aí de repente, querido, você vai ver que tudo aquilo que ele prometeu, eu me lembro do Collor. Eu estava em Unai, irmãos, agrônomo que eu era, trabalhando lá nas plagras de Unai, correndo atrás de plantadeira de campo de soja, trabalhando com pulverização de inseticida e herbicida em campo de soja, e de repente eu ouço na televisão assim, o Collor pegou o dinheiro de todo mundo. O sujeito era o caçador de marajá, hein? Que coisa, hein? Aquele engomadinho, hein? Chegou com aquela figura, todo mundo falou: esse é o cara, é novo, olha aí, bonito, é lá de Brasília, vai arrumar o Brasil. Arrumou um enrosco para você, irmãos, que eu vou te dizer. Mas pode ficar tranquilo, querido, Jesus, quando aparece para Paulo, Paulo está com o coração ansioso, atribulado. É por isso que ele escreve lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, ele diz: em tudo atribulados, porém não desanimados. Não tem jeito de desanimar, sabe por quê, querido? A Bíblia diz que a terceira fonte de encorajamento é a maior delas, a mais maravilhosa delas. Jesus Cristo aparece em visão para ele e diz assim: não tenha medo, tenha fé, porque eu estou contigo, ninguém vai te fazer mal, e eu tenho muita gente nessa cidade. Querido, você tem que ficar, não tem? Aí não tem jeito de ir embora. Você tem a presença, você tem a proteção, você tem a promessa de Deus, não promessa de um político, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre, irmãos. A despeito da sua infidelidade, Ele continua fiel na sua vida e vai cumprir a sua promessa, amém? E aí de repente, irmãos, a gente vê como Paulo foi encorajado, fontes de Deus que nos encorajam a prosseguir. A primeira fonte são as pessoas. Dá uma olhadinha do seu lado aí, olha que coisa abençoada. Essa pessoa que está do seu lado pode ser uma fonte de encorajamento, não pode? Agora dá uma olhadinha para a igreja assim, que você pode ver um monte de gente para te ajudar, amém? Deus levanta pessoas para nos animar, sabia? Segunda fonte são os resultados. Ah, pastor, mas você não sabe da minha vida. Eu não estou vendo nada assim grandioso de Deus. Irmãos, nuvem pequena da palma da mão do homem é pequeno. Mas uma coisa eu te garanto, se for de Deus, a chuva vai cair, amém? Deus nos dá resultados maravilhosos. Deus me enche de alegria com os resultados. Quando eu vejo, por exemplo, 231 pessoas no acampamento de casais, é um resultado glorioso, é ou não é? Casais abençoados. Quando eu vejo 8 pregações do reverendo Hernandes, a gente tendo o privilégio de escutar 8, irmãos, que resultado maravilhoso para incentivar esse pobre pregador. E que às vezes sobe no mesmo púlpito que esse homem prega, a gente fica pequenininho, não fica? Mas irmãos, que resultado glorioso quando eu vejo grupo de jovens que de repente quer andar com Deus, minha filha cantando no louvor, que resultado glorioso. Isso incentiva a gente, né, Vivi? Isso ajuda a gente a quê? A prosseguir. Mas irmãos, as pessoas são importantes, os resultados são importantes, mas sem Jesus a gente não chega a lugar nenhum. A gente precisa dele. O nosso encorajamento vem dele. A nossa alegria vem dele.
É Ele que nos encoraja. Por quê? Porque Ele está sempre conosco. Amém? Ele promete proteger e guardar você. E guarda mesmo. E Ele também, querido, tem uma promessa na sua vida. Pode ficar tranquilo. E Ele vai cumprir essa promessa para a glória de Deus. Amém? Deixa eu terminar te contando uma ilustração também pessoal. Porque eu tenho, irmãos, uma grata lembrança muito bonita desse texto. Esse texto faz parte da minha vida de uma forma assim, muito especial. Em 2003, eu já era pastor da Igreja Presbiteriana Betel, e eu fiquei sabendo de um campo missionário da JMN, Junta de Missões Nacionais da IPB. Eu fiquei sabendo de um campo missionário na cidade de Curvelo, Marcelo. Cidade de Curvelo, quem conhece aqui já ouviu falar de Curvelo? Cidade de Curvelo é uma cidade de 140 quilômetros de Belo Horizonte, em direção ao norte de Minas. É a porta de entrada do norte de Minas. Você passa em Curvelo para ir para Corinto, você passa em Curvelo para ir para Montes Claros. É a estrada que escoa todos os produtos da capital para o norte de Minas. E de repente tinha um ponto de pregação presbiteriano em Curvelo. E de repente o pastor Luciano ficou sabendo que esse ponto de pregação ia fechar. Pastor, quanto tempo tinha o ponto de pregação lá? 26 anos. E o negócio não ia para frente. Aí sabe o que os organizadores resolveram? Roberto, fechar o ponto de pregação. Aí eu fiquei sabendo quem que era o responsável pelo ponto de pregação, e pela graça de Deus, nós entramos em contato com essa pessoa, e eu fiz uma proposta para ele. Fui lá, visitei a cidade, uma cidade bonita, irmãos. Uma cidade maravilhosa, uma cidade plana, umas avenidas largas, uma cidade assim pungente, uma cidade cheia de vida. E eu falei, meu Deus, esse negócio não pode fechar. E aí eu conversei com o meu conselho, falei assim, irmãos, puxa vida, não tem um trabalho presbiteriano aqui em Curvelo, só esse, agora ele vai fechar. Vamos fazer o seguinte, o senhor não quer passar esse trabalho para nós, não? A Igreja Betel abraça esse trabalho, mas olha, nós vamos abraçar com porteira fechada. O senhor passa tudo que tiver aí para nós. Tinha uns 20 crentes lá, irmãos. Tinha um lugarzinho alugado, debaixo de um sobrado, onde funcionava a igrejinha. Aí de repente, irmãos, nós organizamos um negócio lá. Em 2003, em janeiro de 2003, a gente faz um culto naquele lugar. Qual é o texto que eu prego? 1 Coríntios capítulo 18. Aquele grupo de 20 crentes estavam lá, já tinham recebido da junta de missões que procurasse uma igreja local, e quando nós chegamos lá com o nosso conselho, nós dissemos para ele o seguinte: deixa eu te dizer uma coisa, povo querido de Jesus, meus amados irmãos presbiterianos, Deus ainda tem muita gente nessa cidade. Nós não vamos deixar esse negócio fechar. Pelo contrário, nós vamos agora de Belo Horizonte gerenciar esse negócio aqui, trabalhar nesse negócio aqui, mandar obreiro para esse troço aqui, nós vamos começar de novo o trabalho, em nome de Jesus, esse negócio vai para frente. Li esse texto, encorajei os irmãos, pois é, por isso é que eu digo, querido, fonte de encorajamento é uma bênção, sabe por quê? Porque ele te ajuda a prosseguir. Vai lá em Curvelo hoje, você vai ver a Igreja Presbiteriana Central, na principal avenida de Curvelo, toda de blindex como essa, porcelanato no piso, muito mais bonita do que a sede em Belo Horizonte, que é aquela granitina, com as janelas daquela de basculante. E pela graça de Deus, irmãos, nós construímos uma pungente, uma igreja maravilhosa na avenida principal da cidade. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a trabalhar, Antônio, nós descobrimos que a Junta de Missões Nacionais tinha um lote que era usada para julgar entulho e criação de rato na avenida principal da cidade. E foi ali que a gente construiu essa igreja. E se você entrar no site, quiser entrar na internet, clique lá, Igreja Presbiteriana Central de Curvelo, e a bênção está lá. Sabe por quê? Porque Deus tem muito povo nessa cidade, e Ele conta com você. Ele conta com você. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, que Ele chamou o pessoal do louvor. Nenhum ser humano é uma ilha. Nós precisamos de fontes de encorajamento. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor não desiste de nós.
Quantas vezes, ó Deus, nós queremos desistir, jogar a toalha, talvez desistir do casamento, do ministério, da igreja, talvez desistir do emprego, do nosso filho, da nossa filha. Quantas vezes, ó Deus, nós lutamos conosco mesmo, como um Jacó, no val do Jaboque, para que a nossa vontade seja feita. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque nós entendemos que mesmo nós querendo desistir, o Senhor nunca desiste de nós. Senhor, eu não sei como muitos dos meus irmãos entraram aqui nessa noite. Quem sabe com o coração desanimado, quem sabe angustiados, quem sabe, ó Deus, percorrendo uma jornada difícil, laboriosa, aflitiva, ferrenha, ranhida. Mas tu sabes, ó Deus, que eles são teus filhos, e se são teus filhos, o Senhor nessa noite faz brotar fontes para encorajá-los. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não nos deixa prostrados. O Senhor sempre nos toma pela mão e diz: não temas, porque eu te ajudo. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ver nas pequenas coisas da vida a tua mão de poder. Obrigado, porque quando eu olho para o lado, eu vejo quão grandes coisas o Senhor tem feito. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que nos dá o fruto do nosso penoso trabalho. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor também nos encoraja com a tua doce presença. O Senhor é o consolador, o Senhor é o encorajador. O Senhor, por excelência, é o Espírito Santo que nos encoraja e nos consola quando o desânimo toca o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos anima dizendo para nós: não tenha medo, meu filho, tenha fé, porque eu estou sempre contigo, porque ninguém vai te fazer mal, e porque eu tenho muita gente para alcançar através da sua vida. Ajuda-nos nessa noite, Senhor. Encoraja o coração do teu povo. Não permita que o teu povo fique prostrado, desanimado pelas agruras, pelos problemas, pelas lutas e talvez pelo pecado. Anima o teu povo nessa noite, Senhor. Nós queremos prosseguir nessa nossa caminhada, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Aplica no nosso coração nessa noite. É a nossa oração com gratidão. Em nome de Jesus. Amém e amém.